A História do Espiritualismo. Arthur Conan Doyle. Prefácio. Este trabalho desenvolveu-se a partir de pequenos e desconectados capítulos até transformar-se em uma narrativa que, de certa forma, abrange toda a história do movimento espiritualista. Esta gênese requer uma pequena explicação. Eu havia escrito certos estudos sem nenhum ulterior objetivo particular, salvo de dar a mim mesmo, e para repassar aos outros, uma clara visão daquilo que me parecia ser importantes episódios sobre o desenvolvimento espiritual moderno da raça humana. Dentre os quais estavam inclusos os capítulos sobre Swedenborg, Irving, a J. Davis, o incidente em Edesville, a história das irmãs Fox, e sobre a vida dos irmãos Ed e de Dedeome. Isso tudo foi feito anteriormente de me ser sugerido que eu já havia ido bastante longe ao escrever uma história sobre o movimento espiritualista mais completa do que já se havia visto. Uma história que poderia ter a vantagem de ser escrita de dentro e com um íntimo conhecimento pessoal daqueles fatores que são característicos destas manifestações modernas. É realmente curioso que este movimento, que muitos de nós consideram como os mais importantes na história do mundo desde o episódio do Cristo, nunca tivesse um historiador entre aqueles que estavam dentro do movimento, e que tivesse uma larga experiência pessoal de seu desenvolvimento. Sr. Frank Podmore reuniu um grande número de fatos, e, ignorando aqueles que não se adequavam aos seus propósitos, esforçou-se para sugerir a inutilidade da maioria do resto, especialmente os fenômenos físicos, que em seu ponto de vista eram principalmente resultados de fraude. Há uma história do espiritualismo escrita pelo Sr. McCabe que transforma tudo em fraude, e que é em si mesmo um uso impróprio de nome, a partir de quando o público compraria um livro com um título sob a impressão que seria um registro sério em vez de uma dissimulação. Existe ainda uma versão publicada por J. Arthur Hill, descrita sob um ponto de vista de uma pesquisa estritamente física, muito atrás dos prováveis fatos reais. Depois nós temos espiritualismo americano moderno, um registro de 20 anos, Modern American Spiritualism, a 20 Years Record, e Milagres do século XIX, 19th Century Miracles, por aquela mulher esplêndida propagandista, Sra. Imardine Britain. Mas estas obras lidam apenas com fases, conquanto sejam extremamente valiosas. Finalmente, e o melhor de tudo, a sobrevivência do homem após a morte, Man Survival After Death, pelo reverendo Charles Elitwell Daly. Mas esta é antes uma finíssima exposição conectada da verdade do culto do que uma história deliberadamente consecutiva. São histórias gerais de misticismo, como aquelas de Nemoser e Oit, porém não há uma abrangente completa dos sucessivos desenvolvimentos deste movimento mundial. Pouco antes de levar minha obra para impressão, surgiu um livro, da autoria de Campbell, que é um compêndio de fatos psíquicos muito útil, com seu título Os Fatos da Ciência Psíquica e Filosofia, The Facts of Psychic Science and Philosophy. Interessante, mas a que, novamente, não pode pretender ser uma história sistemática. Estava patente que tal trabalho precisava de muita pesquisa, bem mais do que eu, na minha vida agitada, poderia lhe devotar. É verdade que meu tempo era, em muitos casos, dedicado a isto, contudo a literatura é vasta, e havia muitos aspectos do movimento que reclamavam a minha atenção. Sob estas circunstâncias, eu requisitei e obtive a leal assistência do Sr. W. Leslie Curnow, cujo conhecimento do assunto e capacidade provaram ser inestimáveis. Ele cavou assiduamente na vasta pedreira, separou o minério do lixo e em todos os aspectos tem sido da maior valia. Eu inicialmente não esperava mais do que matéria-prima, entretanto ele ocasionalmente me deu um artigo acabado, do qual eu tenho me aproveitado com prazer, editando apenas na medida de obter a minha própria interpretação. Não consigo admitir completamente a leal ajuda que me deu, e se eu não tenho colocado seu nome junto com o meu na página de título,
É por razões que ele bem compreende e também concorda. Arthur Conan Doyle. 1. A história de Swedenborg. Immanuel Swedenborg. É impossível precisar uma data para as primeiras aparições da força inteligente exterior, de maior ou menor elevação, influindo nas relações humanas. Os espiritualistas costumam tomar a data de 31 de março de 1848 como o começo dos acontecimentos psíquicos, pois suas próprias manifestações datam naquela data. Entretanto, não há época na história do mundo em que não encontramos traços de interferências preternaturais e o seu posterior reconhecimento pela humanidade. A única diferença entre esses episódios e o movimento moderno é que aqueles podem ser apresentados como casos esporádicos de extraviados de uma esfera qualquer, enquanto os últimos têm as proporções de uma invasão organizada. Porém, uma invasão poderia ser precedida pelo aparecimento de pioneiros em busca da Terra. Também o influxo espiritual dos últimos anos poderia ser anunciado por certo número de incidentes, que bem poderia ser traçado desde a Idade Média ou até anterior a ela. Uma data deve ser fixada para início da narrativa e, talvez, nenhuma melhor que a da história do grande vidente sueco Emanuel Swedenborg, que possui boas credenciais para ser considerado o pai do nosso novo conhecimento dos fenômenos supranormais. Quando os primeiros raios do sol do conhecimento espiritual caíram sobre a Terra, iluminaram a maior e a mais alta inteligência humana, antes que a sua luz atingisse homens inferiores. O cume da mentalidade foi o grande reformador e médium clarividente, tão pouco conhecido por seus seguidores, qual foi o Cristo. Para alguém compreender Swedenborg completamente é preciso possuir um cérebro de Swedenborg, e isto não se encontra em cada século. E ainda, pela nossa força de comparação e por nossa experiência dos fatos desconhecidos para Swedenborg, podemos compreender, mais claramente do que ele, certas passagens de sua vida. O objeto do presente estudo não é tratar um homem como um todo, mas procurar situá-lo no esquema geral do desdobramento psíquico aqui abordado, do qual a sua própria igreja, na sua estreiteza, o impediria. Em certas circunstâncias, Swedenborg era uma contradição para as nossas generalizações psíquicas, porque se costuma dizer que as grandes inteligências esbarram no caminho da experiência psíquica pessoal. Uma lousa limpa é, certamente, mais apta para receber a escrita de uma mensagem. O cérebro de Swedenborg não era uma lousa limpa, mas um emaranhado de conhecimentos exatos de susceptível aquisição naquele tempo. Nunca se viu tamanha concentração de conhecimentos. Ele era, antes de tudo, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia. Foi o engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos XII. Da Suécia. Era uma grande autoridade em física e em astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e anatomista. Foi um financista e político que antecipou as conclusões de Adam Smith. Finalmente, era um profundo estudioso da Bíblia, que se alimentara de teologia com o leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica de um pastor luterano durante os mais impressionantes anos de sua vida. Seu desenvolvimento psíquico, ocorrido aos 55 anos, não influiu sobre a sua atividade mental e muitos de seus trabalhos científicos foram publicados após essa data. Com tal mentalidade, é bastante natural que fosse chocado pela evidência das forças extranaturais, que surgem no caminho de todo pensador, mas o que não é natural é que devesse ele ser o médium para tais forças. É consenso que sua mentalidade lhe foi prejudicial e lhe adulterou os resultados, embora, de outra forma, lhe tivesse sido de grande utilidade. Para ilustrar isso, é preciso considerar os dois aspectos sob os quais o seu trabalho pode ser encarado. O primeiro é o teológico. Para a maioria das pessoas que não pertencem ao rebanho escolhido, isso parece um lado inútil e perigoso de seu trabalho. Por um lado, de modo muito particular,
Ele aceita a Bíblia como sendo obra de Deus. De outra forma, sustenta que sua verdadeira significação é inteiramente diferente de seu óbvio sentido e que ele, e só ele, ajudado pelos anjos, é capaz de transmitir o verdadeiro significado. Essa pretensão é intolerável. A infalibilidade do Papa seria uma insignificância comparada com a infalibilidade de Swedenborg, se tal fosse admitido. Pelo menos o Papa é infalível quando profere um veredicto em matéria de doutrina ex-cátedra, acolitado por seus cardeais. A infalibilidade de Swedenborg seria universal e irrestrita. Suas explicações nem ao menos se acomodam à razão. Quando, a fim de se obter o verdadeiro sentido de uma mensagem de Deus, temos que admitir que um cavalo signifique uma verdade intelectual, que um burro signifique uma verdade científica, uma chama signifique melhoramento, e assim por diante com uma infinidade de símbolos, parece que nos encontramos no reino da imaginação, que apenas pode ser comparado com as cifras que alguns críticos engenhosos pretendem ter descoberto nas peças de Shakespeare. Não é assim que Deus manda sua verdade a este mundo. Se tal ponto de vista fosse aceito, o credo de Swedenborg seria apenas a mãe de 1000 heresias. Regrediríamos e iríamos nos encontrar novamente entre as discussões e os silogismos dos escolásticos medievais. Todas as coisas grandes e verdadeiras são simples e compreensíveis. A teologia de Swedenborg não é simples e nem inteligível, eis a sua condenação. Quando, entretanto, entramos na sua fatigante exegese das Escrituras, onde cada coisa significa algo diferente daquilo que obviamente significa, e quando chegamos a alguns dos resultados gerais de seu ensino, eles não se acham em desarmonia com o moderno pensamento liberal, nem com o ensino recebido do outro lado, desde que as comunicações espirituais se iniciaram. Assim, a ideia geral de que este mundo é um laboratório de almas, um campo de experiências, no qual o material refina o espiritual, não sofre contestação. Ele rejeita a Trindade no seu sentido comum, mas a reconstitui de maneira extraordinária, que também seria impugnada por um unitário. Admite que cada sistema tem o seu propósito divino e que a virtude não é privativa do cristianismo. Concorda com o ensino espiritualista em procurar o verdadeiro sentido da vida de Jesus Cristo no seu poder como exemplo e rejeita a expiação e o pecado original. Vê a raiz de todo o mal no egoísmo e admite que um egoísmo sadio, na expressão de Hegel, é essencial. Quanto às questões sexuais, suas teorias são liberais e beiram a permissividade. Considera a Igreja uma absoluta necessidade, como se nenhum indivíduo sozinho pudesse se relacionar com o Criador. Num todo, é uma tamanha confusão de ideias, espalhadas à torto e à direito em grandes volumes, escritos no latim obscuro, que cada intérprete independente seria capaz de fundar a sua própria religião. Mas não é aí que reside o valor de Swedenborg. Esse valor se encontra realmente em suas forças psíquicas e nas suas informações psíquicas, que teriam sido muito valiosas se jamais houvesse brotado de sua pena uma palavra sobre teologia. É para essas forças e para essas informações que nos voltamos agora. Enquanto ainda menino, Swedenborg teve visões, mas a idade adulta que se seguiu, extraordinariamente prática e enérgica, ofuscou esse delicado aspecto de sua natureza. Entretanto, por vezes veio ela à tona, em toda a sua vida e muitos exemplos foram registrados, para mostrar que possuía aqueles poderes, geralmente chamados vidência à distância, no qual parece que a alma deixa o corpo e vai buscar uma informação à distância, voltando com dados do que ocorre em outros lugares. Não é uma peculiaridade rara nos médiuns e pode ser comprovada por milhares de exemplos entre os sensitivos espiritualistas. Porém, é rara nos intelectuais e também rara quando acompanhada por um estado aparentemente normal do corpo quando ocorre o fenômeno. Assim, no famoso caso de Gothenburg, onde o vidente observou e descreveu um incêndio em Estocolmo, a 300 milhas, com perfeita exatidão.
Ele estava num jantar com 16 convidados, que são valiosas testemunhas. O caso foi investigado por ninguém menos que o filósofo Kant, que era seu contemporâneo. Contudo, esses episódios ocasionais eram meramente indícios de latentes capacidades, que desabrocharam subitamente em Londres, em abril de 1744. É notável que, embora o vidente fosse de boa família sueca e educado entre a nobreza sueca, foi nada menos que em Londres que os seus melhores livros foram publicados, que a sua iluminação se iniciou e, finalmente, que morreu e foi sepultado. Desde o dia de sua primeira visão até a sua morte, 27 anos depois, ele permaneceu em contínuo contato com o outro mundo. Diz ele, na mesma noite o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então diariamente o Senhor abriu os olhos de meu espírito para ver, perfeitamente desperto, o que se passava no outro mundo e para conversar, em plena consciência, com anjos e espíritos. Em sua primeira visão Swedenborg fala de uma espécie de vapor que se exalava dos poros de meu corpo. Era um vapor aquoso bem visível e caia no chão, sobre o tapete. É uma descrição bem próxima daqueles ectoplasmas que consideramos a base dos fenômenos físicos. A substância também foi chamada ideoplasma, porque instantaneamente toma a forma que o espírito impressiona. No seu caso, conforme sua descrição, ela se transformava em vermes, o que representava um sinal de que os seus guias lhe desaprovavam o regime alimentar e era acompanhada por um aviso, pela clarividência, de que devia ser mais cuidadoso a esse respeito. O que o mundo pode fazer com essa narrativa? Dizer que tal homem era um louco, mas, nos anos que se seguiram, sua vida não mostrou sinais de fraqueza mental. Ou podiam dizer que ele mentia. Mas este era famoso por sua estrita vivacidade. Seu amigo Kuno, banqueiro em Amsterdão, assim dizia dele, quando me olhava, com os sorridentes olhos azuis, era como se a própria verdade estivesse por eles. Seria então autossugestionado e honestamente enganado? Temos que encarar os fatos de que, em geral, as observações espirituais que fazia eram confirmadas desde então por numerosos observadores dos fenômenos psíquicos. A verdade é que foi o primeiro e, sob vários aspectos, o maior de toda uma linha de médiuns, que estava sujeito a erros tanto quanto aos privilégios que a mediunidade traz, que somente pelo estudo da mediunidade é que seus poderes serão compreendidos e que, no esforço de separá-lo do espiritualismo, a sua nova igreja mostrou absoluta incompreensão de seus dons e da posição que a ela cabia na ordem geral da natureza. Como um grande pioneiro do movimento espiritualista, sua posição é tanto compreensível quanto gloriosa. Como uma figura isolada com poderes incompreensíveis, não há lugar para ele em qualquer esquema do pensamento religioso. É interessante notar que ele considerava os seus poderes intimamente relacionados com o sistema respiratório. Como o ar e o éter nos envolvem, é como se alguns pudessem respirar mais éter do que ar e, assim, alcançarem um estado mais etéreo. Esta, sem dúvida, é uma maneira elementar e grosseira de considerar as coisas. Mas essa ideia transita no trabalho de muitas escolas de psiquismo. Lourenço Lipin, que, obviamente, não tinha ligação com Swedenborg, escreveu um livro, Pneumata, para explicá-lo. O sistema indiano de yoga se fundamenta sobre a mesma ideia. Entretanto, quem quer que tenha visto um médium cair em transe está ciente das peculiares inspirações de ar com que o processo se inicia e as profundas inspirações com que termina. Eis aqui um promissor campo de estudos para a ciência do futuro. Nisto, como em qualquer outro assunto psíquico, é preciso cautela. Este autor conheceu muitos casos em que ocorreram lamentáveis resultados em decorrência de um mau emprego da respiração profunda nos exercícios psíquicos. Assim como a força elétrica,
As forças espirituais têm extenso emprego, mas seu uso requer conhecimentos e precauções. Swedenborg resume o assunto dizendo que quando se comunicava com os espíritos, durante uma hora respirava profundamente, tomando apenas a quantidade de ar necessária para alimentar os seus pensamentos. Exceto por essa peculiaridade, Swedenborg era normal durante as suas visões, embora preferisse ficar só nessas horas. Parece que teve o privilégio de examinar várias esferas do outro mundo e, conquanto as suas ideias sobre teologia tivessem marcado as suas descrições, por outro lado a sua imensa cultura lhe deu excepcional poder de observação e de comparação. Vejamos quais os principais fatos que ele nos trouxe de suas jornadas e até onde eles coincidem com os que, desde então, têm sido obtidos pelos métodos psíquicos. Ele verificou que o outro mundo, para onde vamos após a morte, consiste em várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual. Somos julgados automaticamente, por uma lei espiritual das similitudes. O resultado é determinado pelo resultado global de nossa vida, de modo que a absolvição ou o arrependimento no leito de morte tem pouco proveito. Nessas esferas verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidos fielmente, do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Ele viu casas onde viviam famílias, templos onde praticavam o culto, salões onde se reuniam para fins sociais, palácios onde os governantes possam morar. A morte era suave, em razão da presença de seres celestiais que ajudavam os recém-chegados na sua nova existência. Esses recém-vindos passavam imediatamente por um período de absoluto repouso. Reconquistavam a consciência em poucos dias, segundo a nossa contagem. Havia anjos e demônios, mas não eram de ordem diversa da nossa. Eram seres humanos que tinham vivido na Terra e que eram almas retardatárias, como demônios, ou altamente desenvolvidas, como anjos. Nós não mudamos de forma alguma com a morte. O homem nada perdia pela morte, continuava ainda um homem sob todos os pontos de vista, apesar de mais perfeito do que quando na matéria. Levava consigo não só as suas forças, mas os seus hábitos mentais adquiridos, as suas crenças e seus preconceitos. Todas as crianças eram recebidas igualmente, fossem ou não batizadas. Cresciam no outro mundo, jovens e serviam de mães até que as mães verdadeiras chegassem. Não havia penas eternas. Os que se achavam nos infernos podiam trabalhar para a sua saída, desde que sentissem vontade. Os que se achavam no céu não tinham lugar permanente, trabalhavam por uma posição mais elevada. Havia o casamento sob a forma de união espiritual no próximo mundo, onde um homem e uma mulher constituíam uma unidade completa. É interessante que Swedenborg jamais se casou. Não havia detalhes insignificantes para sua observação no mundo espiritual. Fala de arquitetura, do artesanato, das flores e frutos, dos escritores, dos bordados, da arte, da música, da literatura, da ciência, das escolas, dos museus, das academias, das bibliotecas e dos esportes. Tudo isso pode chocar as inteligências convencionais, embora seja de se perguntar por que toleramos harpas, coroas e tronos e negamos outras coisas menos materiais. É difícil de entender. Os que saíram deste mundo velhos, decrépitos, doentes, ou deformados, recuperavam a juventude e gradativamente assumiram o completo vigor. Os casais continuavam juntos, se os seus sentimentos recíprocos os atraíam. Caso contrário, a união era desfeita. Dois amantes verdadeiros não são separados pela morte, desde que o espírito do morto habita com o do sobrevivente, até a morte deste último, quando se encontram e se unem, amando-se mais ternamente do que antes. Eis alguns esboços tirados da enormidade de informações enviadas por Deus através de Swedenborg.
Repetidamente elas têm sido reiteradas pela boca e pela pena dos nossos iluminados espiritualistas. O mundo as desprezou, taxando-as de concepções insensatas. Contudo, gradualmente, estes novos conhecimentos vão abrindo caminho, e quando forem aceitos inteiramente, a verdadeira grandeza da missão de Swedenborg será reconhecida, enquanto a sua exegese bíblica será esquecida. A nova igreja, fundada para sustentar os ensinos do mestre sueco, converteu-se em um remanso, em vez de ocupar o seu verdadeiro lugar, como fonte original do conhecimento psíquico. Quando o movimento espiritualista desabrochou em 1848, quando homens como Andrew Jackson Davis os sustentavam através de escritos filosóficos e de poderes psíquicos, que dificilmente se distinguem dos de Swedenborg, a nova igreja teria feito bem em saudar esse desenvolvimento, que coincidia com as indicações de seu chefe. Em vez disso, por motivos difíceis de compreender, preferiram exagerar cada ponto divergente e desconhecer todos os pontos coincidentes, até que as duas correntes fossem impelidas para uma posição de hostilidade. Na verdade, todos os espiritualistas deveriam homenagear Swedenborg e seu busto deveria encontrar-se em cada templo espiritualista, por ser o primeiro e o maior dos modernos médiuns. Por outro lado, a nova igreja deveria afogar as pequenas diferenças e integrar-se de coração no novo movimento, contribuindo às suas igrejas e às suas organizações para a causa comum. Ao examinarmos a vida de Swedenborg é difícil descobrir as causas que levaram os seus atuais sectários a encarar com receio as outras organizações psíquicas. Aquilo que ele fez é então aquilo que eles fazem agora. Falando da morte de Pauling, diz o vidente, ele morreu segunda-feira e falou comigo quinta-feira. Eu fui convidado para o funeral. Ele viu o carro fúnebre e presenciou quando o féretro baixou a sepultura. Ele me falou como estava indo, perguntando por que o haviam enterrado, se estava vivo. Quando o sacerdote disse que ele se ergueria novamente no dia do juízo, perguntou por que isso, se ele já estava de pé. Indagou que tipo de crença poderia se obter, considerando que agora mesmo ele estava vivo. Isto está perfeitamente de acordo com a experiência de um médium atual. Se Swedenborg estava certo, também os médiuns estão. De novo, Brahe foi decapitado às 10 da manhã e falou comigo às 10 da noite. Esteve comigo quase sem interrupção durante vários dias. Tais exemplos mostram que Swedenborg não tinha mais receios em conversar com os mortos do que o Cristo, quando no monte falou a Moisés e Elias. Swedenborg estabeleceu suas ideias muito claramente, mas, analisando-as, temos de levar em conta a época em que viveu e a sua falta de experiência na direção e nos objetivos da nova revelação. Essa ótica era de que, por bons e sábios propósitos, Deus havia separado o mundo dos espíritos do nosso e que a comunicação não era permitida, exceto por razões convincentes, entre as quais a mera curiosidade não se poderia ser contada. Cada estudante sério do psiquismo concordaria com isto e cada espiritualista sério avesso a transformar a coisa mais séria do mundo numa espécie de passatempo. Como a ter uma convincente razão, nossa principal razão é a de que numa época de materialismo como Swedenborg jamais imaginou, estamos nos esforçando por provar a existência e a supremacia do espírito de maneira tão objetiva que os materialistas sejam encontrados e batidos no seu próprio terreno. Seria difícil imaginar uma razão mais forte que esta. Entretanto, temos o direito de proclamar que se Swedenborg vivesse agora, ele seria o líder do nosso moderno movimento psíquico. Alguns de seus prosélitos, dentre os quais o Dr. Garth Wilkinson, fizeram a seguinte objeção: o perigo de o homem falar com espíritos é que nós todos estamos em associação com nossos gostos e, estando cheios da maldade desses espíritos semelhantes, teríamos que enfrentá-los, e eles apenas confirmariam o nosso ponto de vista. A isto responderemos apenas que, embora seja pouco convincente,
Está provado pela experiência que é falso. O homem não é naturalmente mau. O ser humano comum é bom. O simples ato da comunicação espiritual, na sua solenidade, desperta o lado religioso. Assim, via de regra, não é a má influência, mas sim a boa, que é encontrada, como os belos e moralizados registros das sessões vão nos mostrar. O autor pode dar o testemunho de que em cerca de 40 anos de trabalho psíquico, durante os quais participou de inúmeras sessões, em muitos lugares, jamais ouviu, em qualquer ocasião, uma única palavra obscena ou qualquer mensagem que pudesse ferir os ouvidos da mais delicada mulher. Outros espiritualistas veteranos dão o mesmo testemunho. Portanto, enquanto é absolutamente certo que os maus espíritos sejam atraídos para um mau círculo, na prática atual é uma coisa muito rara que alguém seja incomodado desse modo. Quando tais espíritos aparecerem, o procedimento correto não é repeli-los, antes, é conversar gentilmente com eles, esforçando-se para que compreendam sua própria condição e o que devem fazer por seu melhoramento. Isto tem ocorrido muitas vezes dentro da experiência pessoal do autor, e com os mais felizes resultados. Algumas informações pessoais sobre Swedenborg encerram este breve relato de suas doutrinas, que se destina basicamente a indicar sua posição no esquema geral. Ele deve ter sido muito frugal, prático e trabalhador, um rapaz enérgico e um ancião muito amável. Parece que a vida o converteu numa criatura muito gentil e venerável. Era plácido, sereno e sempre disposto à conversação, mas esta que só caminhava para o tema psíquico quando seu interlocutor bem o desejasse. O tema dessas conversas era sempre notável, mas ele se afligia com a gagueira que dificultava a sua exposição. Ele era alto e magro, tinha um rosto espiritual, olhos azuis, peruca até os ombros, roupas escuras, calções até os joelhos, fivelas e bengala. Swedenborg alegava que uma densa nuvem se formara em redor da Terra devido à grosseria psíquica da humanidade e que de tempos em tempos havia um julgamento e uma limpeza, assim como a trovoada e a clara atmosfera material. Viu que, mesmo em sua época, o mundo entrava numa posição perigosa, devido à irracionalidade das igrejas por um lado, e à reação contra a absoluta falta de religião, causada por isto. As modernas autoridades em psiquismo, especialmente Valuen, têm falado dessa nuvem crescente e há uma sensação geral de que o necessário processo de limpeza geral não tardará. Uma nota sobre Swedenborg, do ponto de vista espiritualista, não pode ser mais bem conduzida do que por estas palavras, colhidas do seu diário. Todas as afirmações em matéria de teologia são, como sempre foram, arraigadas no cérebro e dificilmente podem ser removidas, e enquanto aí permanecerem, a verdade genuína não poderá encontrar lugar. Ele era realmente um grande vidente, um grande pioneiro do conhecimento psíquico e sua fraqueza reside naquelas mesmas palavras que o próprio escreveu. A generalidade dos leitores que quiserem ir mais adiante encontrará os mais característicos ensinos de Swedenborg em suas obras Céu e Inferno, A Nova Jerusalém e Arcana Coelestia. Sua vida foi admiravelmente descrita por Garth Wilkinson, Trowbridge e Braille Odgetes, atual presidente da Sociedade Inglesa Swedenborg. Apesar de todo o seu simbolismo teológico, seu nome deve viver eternamente como o primeiro de todos os homens modernos que descreveram o processo da morte e o mundo do além, o que não se baseia no vago estático e nas visões impossíveis das velhas igrejas, mas que atualmente corresponde às descrições que nós mesmos obtemos daqueles que se esforçam por nos trazer uma ideia clara de sua nova existência. 2. Edward Irving, Os Shakers. Edward Irving. A história de Edward Irving e sua experiência com as manifestações espirituais, entre 1830 e 1833, são de grande interesse para o estudante de psiquismo e ajuda a construir uma ponte sobre o abismo entre Swedenborg, de um lado,
e Andrew Jackson Davis, do outro. Os fatos são os seguintes: Edward Irving pertence àquela classe mais pobre de trabalhadores braçais escoceses, que produziu tantos homens de valor. Daquela mesma classe, da mesma época e do mesmo distrito, veio Thomas Carlyle. Irving nasceu em Anna, em 1792. Depois de uma juventude difícil e aplicada ao estudo, desenvolveu-se como um homem muito singular. Fisicamente era um gigante e um Hércules em força. Seu físico esplêndido só era estragado pela horrível saliência de um olho, defeito que, como o pé aleijado de Byron, de certo modo parecia apresentar uma analogia nas esquisitices do caráter. Sua inteligência, que era máscula, ampla e corajosa, estava deformada pela primeira educação na acanhada escola da igreja escocesa, onde os pontos de vista rudes e cruéis dos velhos convencionais, um protestantismo impossível, que representava a reação contra um catolicismo impossível, também envenenou a alma humana. Sua atitude mental era estranhamente contraditória, pois, enquanto ele havia herdado essa estreita teologia, deixara de herdar muito daquilo que é o próprio patrimônio do mais pobre escocês. Era avesso a tudo quanto fosse liberal e até mesmo às óbvias medidas de justiça, como a Lei de Reforma de 1832, que nele encontrou uma forte oposição. Esse homem estranho, excêntrico e formidável tinha tido o próprio ambiente no século XVII, quando seus protótipos se reuniam nas charnecas de Galois evitando-o, possivelmente, atacavam a braço os dragões de Claverhouse. Mas, enquanto pôde estar vivo, ele teve que escrever o seu nome de certa maneira no anais de sua época. Sabemos de sua extenuante mocidade na Escócia, da rivalidade com seu amigo Carlyle pelo afeto da inteligente e vívida Jane Welch, de suas longas jornadas e exibições de força, de sua curta carreira como professor um tanto violento em Kirkcaldy, de seu casamento com uma filha de um ministro naquela cidade e, finalmente, de sua nomeação para cura, o assistente do grande doutor Chalmers, que era então o mais famoso clérigo da Escócia e cuja administração na paróquia de Glasgow é um dos mais interessantes capítulos da história da Igreja Escocesa. Nessa função ele adquiriu, no trato dos homens, o conhecimento com as classes mais pobres, o que constitui a melhor e a mais prática preparação para o trabalho da vida. Sem ela, de fato, nenhum homem é completo. Havia nessa época uma pequena igreja escocesa em Aton Garden, fora de Holborn, em Londres, que tinha perdido seu pastor e se achava em carente posição, tanto espiritual, tanto financeiramente. A vaga foi oferecida ao assistente do Dr. Chalmers que, depois de alguma reflexão, aceitou-a. Ali a sua sonora eloquência e as suas luminosas explicações do Evangelho começaram a atrair a atenção e, subitamente, o estranho gigante escocês ganhou evidência. A rua humilde ficava atravancada de carruagens nas manhãs de domingo e alguns dos mais notáveis homens e mulheres de Londres acotovelavam-se por um lugar da modesta acomodação. É evidente que tamanha popularidade não podia durar e que o costume do pregador de expor o texto durante 1h30 era muito para a elegância londrina, embora aceitável ao norte de Tweed. Finalmente foi removido para uma igreja maior em Regent Square, que poderia abrigar 2.000 pessoas e onde havia assentos suficientes para se acomodarem de maneira decente, embora o pregador já não despertasse o interesse dos primeiros dias. Posto de lado a sua oratória, parece que Irving foi um pastor consciencioso e muito trabalhador, que lutava assiduamente para satisfazer as necessidades materiais dos mais humildes elementos de seu rebanho, sempre pronto, dia e noite, no cumprimento de seu dever. Entretanto, logo começaram as lutas com as autoridades de sua igreja. O assunto em disputa constituiu uma bela base para uma querela teológica daquele tipo que trouxe mais mal ao mundo do que a varíola. A questão era se o Cristo tinha-se a possibilidade de pecar,
ou se a divina porção do seu ser constituía uma barreira absoluta e completa contra as tentações físicas. Os assessores inferiam que a associação de ideias como pecado e Cristo era uma blasfêmia. Contudo, o teimoso clérigo replicava, com algumas mostras de razão, que a menos que o Cristo tivesse a capacidade de pecar e a ela resistisse vitoriosamente, o seu destino terreno não era o mesmo que o nosso e suas virtudes despertavam menos admiração. O assunto foi discutido fora de Londres com muita seriedade por um tempo enorme, tendo como resultado uma declaração unânime do presbitério, condenando o ponto de vista do pastor. Porém, como a sua congregação, por sua vez, manifestava uma aprovação sem ressalvas, ele foi capaz de ignorar a censura de seus irmãos oficiais. Mas o maior obstáculo se achava à sua frente e o encontro de Irving com ele levou o seu nome a viver como vivem todos os nomes a que se associam reais questões espirituais. É preciso considerar antes de tudo que Irving estava profundamente interessado nas profecias bíblicas, especialmente nas vagas e terríveis imagens de São João, e os estranhos vaticínios de Daniel. Ele refletiu muito sobre os anos e os dias que marcaram o período de ira que devia preceder a segunda vinda do Senhor. Por aquela época, por volta de 1830, havia outros que estavam profundamente imersos nas mesmas sombrias especulações. Entre estes estava um rico banqueiro, chamado Drummond, que tinha uma grande casa de campo em Albury, perto de Guildford. Nessa casa, aqueles estudiosos da Bíblia costumavam reunir-se de vez em quando, discutindo e comparando seus pontos de vista tão minuciosamente que não era raro que suas sessões se alongassem por uma semana, sendo os dias inteiramente ocupados desde o almoço até o jantar. Este grupo era chamado os Profetas de Albury. E citados pelos sucessos políticos que haviam levado à lei da Reforma Protestante, todos eles consideraram que as bases mais profundas tinham sido abaladas. É difícil imaginar qual teria sido a sua reação se eles tivessem vivido para testemunhar a Grande Guerra. Seja como for, estavam convencidos de que o fim de todas as coisas estava próximo e buscavam impacientes sinais e portentos, torcendo as vagas e sinistras palavras dos profetas de todas as maneiras em fantásticas interpretações. Finalmente, acima do monótono horizonte dos atuais acontecimentos terrenos, apareceu uma estranha manifestação. Havia uma lenda de que os dons espirituais dos primeiros dias reapareceriam antes do fim, e, aparentemente, lá estava entre eles o esquecido dom das línguas, voltando como patrimônio da humanidade. Tudo começou em 1830 no oeste da Escócia, onde os nomes dos sensitivos Campbell e MacDonald diziam que o sangue céltico sempre tinha sido mais sensível às influências espirituais do que a mais pesada corrente teutônica. Os profetas de Albury exerciam a maior atividade intelectual e um emissário foi mandado pela Igreja do Sr. Irving para investigar e relatar o caso. Ele verificou que o caso era muito real. As pessoas tinham boa reputação e uma delas, na verdade uma senhora cujo caráter bem poderia ser descrito como de santa. As estranhas línguas em que ambos falavam, por vezes eram ouvidas e suas manifestações eram acompanhadas por milagres de cura e outros sinais de poder. Claramente não havia fraude ou mistificação, mas um verdadeiro influxo de alguma força estranha que levava a gente de retorno aos tempos apostólicos. Os fiéis esperavam ansiosos novos acontecimentos. Estes não demorariam e romperam na própria igreja de Irving. Foi em julho de 1831 que correu o boato de que certos membros da congregação tinham sido tomados de maneira estranha em suas próprias residências e que discretas manifestações ocorriam na sacristia e outros recintos reservados. O pastor e os seus conselheiros estavam muito perplexos, sem saber se uma demonstração mais pública iria ser tolerada. Contudo, o caso resolveu-se por si mesmo, por uma espécie de acordo com os espíritos, e, em outubro do mesmo ano,
O prosaico serviço da Igreja da Escócia foi subitamente interrompido pelos gritos de um possesso. Foi tão rápido e com tamanha veemência, tanto no serviço matinal, quanto no da noite, que um pânico na igreja se estabeleceu de tal modo que, se não fosse pela trovejante súplica do gigante pastor, ó Senhor, sereno tumulto do povo, talvez teria ocorrido uma tragédia. Houve ainda muitos assobios e muitos brados dos velhos conservadores. Como quer que seja, a sensação foi considerável e os jornais do dia apareceram cheios de comentários, que estavam longe de ser favoráveis e respeitosos. Os gritos vinham de homens e de mulheres e, a princípio, não passavam de ruídos ininteligíveis, que tanto eram meros grunhidos quanto linguagem inteiramente desconhecida. Sons rápidos, queixosos e ininteligíveis, diz uma testemunha. Havia uma força e um preenchimento sonoro, diz outra descrição, de que pareciam incapazes os delicados órgãos femininos. Rebentavam com assombro e terrível fragor, uma terceira pessoa relata. Entretanto, muitos ficavam fortemente impressionados com aqueles sons, entre eles, Irving. Há na voz um poder de impressionar o coração e dominar o espírito de maneira que jamais senti. Há uma cadência, uma majestade e uma constante grandeza que jamais ouvi falar de coisa semelhante. É muito parecido com os mais simples e os mais antigos cantos no ofício da catedral de tal modo que cheguei a pensar que aqueles cantos, cuja reminiscência pode chegar a Ambrósio, são as inspiradas preces da igreja primitiva. Em breve, porém, palavras ininteligíveis em inglês foram adicionadas aos estranhos ruídos. Geralmente eram jaculatórias e preces, sem sinais óbvios de caráter sobrenatural, salvo que se manifestavam em momentos inadequados e a despeito da vontade de quem as proferia. Em alguns casos, entretanto, essas forças atuavam até que o sensitivo fosse, enquanto estava sob sua influência, capaz de longas arengas, de expor a lei da mais dogmática maneira, sobre pontos de doutrina e emitir reprovações que ocasionalmente eram dirigidas ao paciente pastor. Pode ter havido, de fato, provavelmente houve, uma verdadeira origem física para tais fenômenos, mas eles tinham se desenvolvido num terreno de estreita e fanática teologia, que era destinado a levá-los à ruína. O próprio sistema religioso de Swedenborg era tão acanhado para receber a plenitude desses dons do Espírito. Alguém pode imaginar a que se reduziram, quando recebidos nos estreitos limites de uma igreja escocesa, onde cada verdade há de ser virado e revirado até ajustar-se a algum êxito fantástico. O bom vinho novo não pode ser guardado em insuficientes odres velhos. Tivesse havido uma revelação mais completa, e certamente outras mensagens teriam sido recebidas de outras maneiras, as quais teriam apresentado o assunto em suas justas proporções, e um dom espiritual teria sido comprovado por outros. Mas ali não havia desenvolvimento, só havia o caos. Alguns daqueles ensinos não se ajustavam com a ortodoxia e, assim, foram considerados coisa do diabo. Alguns dos sensitivos condenavam os outros como heréticos. Vozes levantaram-se contra vozes. O pior de tudo é que alguns dos principais oradores se convenceram de que seus próprios discursos eram diabólicos. Sua razão principal parece ter sido que os discursos não se acomodavam às suas próprias convicções espirituais, o que nos poderia parecer antes uma indicação de que eram angélicos. Também entravam pelo escorregadio caminho da profecia e ficavam envergonhados quando suas profecias não se realizavam. Algumas declarações vindas através desses sensitivos, e que chocavam a sua sensibilidade religiosa, poderiam merecer uma melhor consideração por parte de uma geração mais esclarecida. Assim, acredita-se que tenha sido um desses especialistas em Bíblia que tenha dito, a respeito da sociedade bíblica, que ela era uma maldição sobre toda a terra, extinguindo o Espírito de Deus, pela letra da palavra de Deus. Certo ou errado,
como um enunciado independe de quem o anuncia, está de pleno acordo com os ensinos espirituais que atualmente recebemos. Enquanto a letra A for considerada sagrada, tudo pode ser provado por aquele livro, inclusive o puro materialismo. Um dos principais porta-vozes do espírito era um tal Robert Baxter, que não deve ser confundido com o Baxter que, uns 30 anos mais tarde, estava ligado a notáveis profecias. Parece que esse Robert Baxter era um cidadão sólido, zeloso e popular, que via as escrituras mais do ponto de vista de um documento legal, com um valor exato para cada frase, especialmente para aquelas frases que serviam ao seu próprio sistema hereditário da religião. Era um homem honesto, com uma consciência inquieta, que o preocupava continuamente com os menores detalhes, enquanto o deixava imperturbável em relação à larga plataforma sobre a qual eram construídas as suas opiniões. Esse homem era fortemente afetado pelo influxo do espírito ou, para usar as próprias palavras, a sua boca era aberta pela força. De acordo com ele, o dia 14 de janeiro de 1832 foi o começo daqueles místicos 1260 dias que deveriam preceder a segunda vinda e o fim do mundo. Tal profecia deveria ter sido particularmente simpática a Irving, com os seus sonhos milenários. Mas muito antes que aqueles dias se tivessem completado, Irving estava em seu jazigo e Baxter tinha repudiado aquelas vozes que, ao menos naquele caso, o haviam enganado. Baxter tinha escrito um folheto com o pomposo título A Narrativa de Fatos Característicos de Manifestações Supranaturais, em membros da congregação de Irving e outras pessoas, na Inglaterra e na Escócia, e inicialmente no próprio autor. A verdade espiritual não poderia vir através de uma tal mente, do mesmo modo não o poderia a luz branca através de um prisma, e, ainda nesse caso, há que admitir a ocorrência de muitas coisas aparentemente sobrenaturais, misturada com aquilo que é muito duvidoso e algumas coisas que são demonstradamente falsas. O objetivo do folheto é principalmente abjurar os seus maus guias invisíveis, de modo a poder voltar são e salvo ao seio da igreja escocesa. Entretanto, é notável que outro membro da congregação de Irving tenha escrito um panfleto de resposta com um título também enorme, mostrando que Baxter estava certo enquanto era inspirado pelo Espírito, e errado nas suas satânicas conclusões. Esse folheto é interessante por conter cartas de várias pessoas que possuíam o dom das línguas, mostrando que eles eram gente de cultura e incapazes de uma mistificação consciente. O que um estudioso imparcial do psiquismo familiarizado com os dois modernos aspectos dirá de tudo isso? Pessoalmente, parece-me ter havido um verdadeiro influxo psíquico, encoberto e sufocado por uma mesquinha teologia sectarista da descrição literal, pelo que fora reprovada aos fariseus. Se ele pôde aventurar sua opinião, esta é que o perfeito recipiente do ensino espiritual é o homem culto, que abriu caminho através de todos os credos ortodoxos e cuja mente, ardente e receptiva, é uma superfície limpa e pronta para registrar uma nova impressão exatamente como a recebe. Ele se torna um verdadeiro filho e discípulo dos ensinos do outro mundo, e todos os outros tipos de espiritualistas parecem acomodados. Isto não altera o fato de que a nobreza pessoal do caráter pode fazer do iniciado honesto um tipo muitíssimo mais elevado do que o simples espiritualista, mas isto só se aplica à atual filosofia. O campo do espiritualismo é imensamente vasto e, neste campo, cada variedade de cristão, como o do muçulmano, do hindu de Parsi, pode viver em fraternidade. Mas a simples admissão do retorno do espírito e da comunicação não é suficiente. Muitos selvagens o admitem. Necessitamos também um código de moral. E se consideramos o Cristo como um mestre benevolente ou como um divino embaixador, seu ensino ético atual, de uma forma ou de outra, mesmo quando não conjugado com o seu nome traço, é uma coisa essencial ao soerguimento da humanidade.
mas deve ser sempre confirmado pela razão e aplicado conforme o espírito e não conforme a letra. Isto, contudo, é uma digressão. Nas vozes de 1831 há sinais de verdadeira força psíquica. É uma reconhecida lei espiritual que toda manifestação psíquica sofre uma distorção quando apreciada através de um médium de estreito sectarismo religioso. É também uma lei que as pessoas presunçosas e infladas atraem espíritos malévolos e são alvo do espírito do mundo, dos quais se tornam joguetes através de grandes nomes e de profecias que as tornam ridículas. Tais foram os guias que desceram sobre o rebanho do Sr. Irving e produziram diversos efeitos, bons e maus conforme o instrumento empregado. A unidade da Igreja, que tinha sido sacudida pela prévia censura do presbitério, dissolveu-se com esse novo golpe. Houve uma grande cisão e o prédio foi reclamado pelos curadores. Irving e os seus fiéis partidários andaram à procura de novas instalações, que foram encontradas no salão usado por Robert Owen, o socialista, filantropo e livre pensador, destinado, 20 anos mais tarde, a ser um dos pioneiros convertidos ao espiritualismo. Aí, no Gray's Inn Road, Irving reuniu os fiéis. Não se pode negar que a Igreja, tal qual ele a organizou, com o seu anjo, os seus presbíteros, seus diáconos, suas línguas e suas profecias, era a melhor reconstituição da primitiva igreja cristã jamais realizada. Se Pedro ou Paulo se reencarnassem em Londres teriam ficado confusos e até horrorizados ante a igreja de São Paulo ou a abadia de Westminster, mas certamente teriam sentido uma atmosfera perfeitamente familiar na reunião presidida por Irving. Um sábio reconhece que Deus pode ser apreciado por infinitos ângulos. A mente dos homens e o espírito dos tempos variam de reações à grande causa central e apenas podemos insistir numa caridade muito ampla para consigo mesmo e para com os outros. Era isso que faltava a Irving. Era sempre por aquele padrão, que era uma seita entre seitas, que ele media o universo. Havia ocasiões em que ele era vagamente consciente disso, e é possível que aquelas lutas com Apollyon, de que ele se lamenta, com o Bunyan e os velhos puritanos que costumavam lamentar-se, tenham sido uma estranha explicação. Apollyon era realmente o espírito de verdade e a luta interior não era entre a fé e o pecado, mas realmente entre a obscuridade do dogma herdado e a luz inerente à razão instintiva, dom de Deus erguendo-se para sempre em revolta contra os absurdos do homem. Mas Irving viveu muito intensamente as sucessivas crises porque passou o esgotaram. Essas discussões com teólogos teimosos e com recalcitrantes membros de seu rebanho podem nos parecer coisas triviais, quando vistas à distância, porém para ele, com aquela alma devotada, ardente e tempestuosa, eram vitais e terríveis. Para uma inteligência emancipada, uma seita ou outra é indiferente, mas para Irving, seja pela herança, seja pela educação a igreja escocesa era a arca de Deus e ele o seu fiel e zeloso filho que, conduzido pela sua própria consciência, tinha avançado e encontrado as largas portas que conduzem à salvação fechadas às suas costas. Ele era um galho cortado da árvore e ia secando. É uma comparação e mais que isto, porque se tornou um verdadeiro fato físico. Aquele gigante no início da meia-idade murchou e encolheu. Sua grande estrutura vergou. Suas bochechas tornaram-se cavadas e pálidas. Os olhos brilhavam como uma febre funesta que o consumia. E assim, trabalhando até o fim, com essas palavras nos lábios, se eu morrer, morrerei com o Senhor, a sua alma passou para aquela luz mais clara e mais dourada, na qual o cérebro encontra repouso e o espírito ansioso entra numa paz e numa segurança jamais encontradas na vida. Fora esse incidente isolado da igreja de Irving, houve outra manifestação psíquica naqueles dias, que levou mais diretamente à revelação de Edsville. Foi o desabrochar de fenômenos espirituais nas comunidades dos Shackers, nos Estados Unidos, que despertou menos atenção do que merecia.
Essa gente boa parecia ter tido ligações de um lado com os Quakers, e do outro com os refugiados das Cevennes, que vieram para a Inglaterra para escaparem da perseguição de Luís XIV. Mesmo na Inglaterra suas vidas inofensivas não os livraram da perseguição dos fanáticos e eles se viram forçados a emigrar para os Estados Unidos, durante a Guerra da Independência. Aí fundaram estabelecimentos em vários lugares, vivendo com simplicidade, numa comunhão de princípios, com sobriedade e castidade.